Fala pessoal, beleza? Como é que estão vocês aí? Tranquilos? É isso aí galera, aqui eu tenho que falar novamente, é isso aí. E esse vídeo aqui pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Alien Covenant, né? O mais novo filme aí de Alien, né? Que na verdade é a continuação daquele filme Prometeu, né? Prometheus, não sei. Mas é isso aí galera, vou comentar um pouquinho sobre esse filme aí, tá? Quem não assistiu o filme ainda, cuidado que vai ter spoiler. Então você que não viu o filme, é melhor não assistir esse vídeo. Depois que assistir aí, vem aqui assistir o vídeo. Mas aquela carinha o filme aí, já assisti esse filme aí, tá tranquilo, vamos lá galera. Bom, primeiramente quer dizer que o filme eu não gostei muito, tá galera? Acho que o filme foi fraco, né? Eu acho que não faz jus à franquia Alien. Na verdade, desde o filme Prometeu, que eu achei que eles pisaram na bola, né? Eles já chegaram aí, Ridley Scott, eu gosto do diretor, né? Fez filmes clássicos aí, dirigiu filmes épicos, muito conhecidos aí, Blade Runner e tal, né? O primeiro Alien da franquia foi dirigido pelo Ridley Scott. Mas aí quando ele, sei lá, decidiu retomar aí, dirigir alguns filmes da franquia, né, começando com o Prometeu, eu achei que ele já pisou na bola aí, tentando dar algumas explicações ali sobre o surgimento, né, da espécie Alien, por aí vai, né. E nesse segundo filme, Alien Covenant, que eu achei que ele poderia, né, dar uma melhorada, né, no filme, superar ali o anterior, o Prometeu, achei que ele continuou pisando na bola ainda e não foi legal, né. E o que isso é grave, porque eu curto demais a franquia Alien, né? Eu tenho uma quadrilogia antiga aí, os filmes todos, né? Então eu gosto bastante de todo esse cenário, né, do nosso querido, né, criatura, o Xenon, né, que é o Alien, né? E esse filme Alien Covenant, ele demonstra aí muitas falhas, né? Primeira falha, vou aí começar com a questão de desenvolvimento, né? Por exemplo, a história achei que não se desenvolveu muito bem, não teve um bom desenvolvimento ao longo do filme. Primeiro que para você sentir empatia pelos personagens, ou se envolver no drama apresentado na história, você tem que ser apresentado a esses personagens, ou seja, você tem que ter algum tempo de ligação com os personagens. No filme, tudo bem, já começa tenso, né? Já começa ali com uma turbulência na nave, aquela coisa toda, né? E alguns personagens ali já morrem, né? Alguns tripulantes da nave do Covenant, né? Da Covenant. E um desses personagens que morrem é um dos personagens que seriam importantes aí, né? Da tripulação. Mas que você não sente o menor envolvimento com essa morte desse personagem, porque ele já começa morrendo, ele já morre no início do filme, né? E é o personagem que é justamente o marido da protagonista do filme lá, né? Do Covenant. Então já começa errando na mão, acho. Não senti nenhum peso ali nessa cena, da história. Achei que não deu tempo. O ator até que faz o personagem que morre, que era no caso o capitão da Covenant, né? Por isso a importância dele, né, para a tripulação. É aquele que é vivido pelo ator James Franco, se não me engano, né? E o James Franco, eu acho que recebeu muito pouco o cachê dele, porque ele fez quase nada no filme, né? A participação dele é morrer ali dentro da cápsula, né? E também ele ter mandado um vídeo para a esposa dele, né? Dele escalando a montanha no gelo. Pronto, a participação do James Franco foi só essa. E ao mesmo tempo o personagem morreu e tanto faz. Mais que na cena a personagem lá, a esposa dele fica lá desesperada, tente tirar ele da cápsula. O personagem morreu e não teve nenhum peso pra mim. Então já começa aí, na minha opinião, um filme com uma falha, né? E outra galera, eu achei que uma coisa que, na minha opinião, assim, eles erraram também a mão, foi assim, dar prioridade, né, aos sintéticos, né? Tudo bem que todo filme de Alien tem os sintéticos. Sempre tem os androides que acompanham as missões das naves, né, da Weyland, né? As empresas Weyland sempre montam lá os seus sintéticos, seus androides, e mandam esses androides acompanhar as tripulações ali para realizar as missões ali da empresa, da companhia, né? E esse filme, até mais do que o Prometheus, eles dão muita ênfase a esse sintético, né? Que ele se torna ao mesmo tempo um dos principais coadjuvantes e o principal vilão do filme. O que, ao meu ver, secundarizou o próprio Alien, né? Porque na propaganda do filme, nas imagens de divulgação do filme, mostram ali o Alien que a gente conhece, né? O Alien dos antigos filmes da franquia, né? O Alien escurão, tal, com a linguinha, né? Todo aquele Alien conhecido aí da galera. E então eu fiquei curioso, eu queria ver esse Alien nesse filme, né? Pô, finalmente o Alien vai voltar e tal, porque no Prometeu só apareceu acho que um pouquinho no final, uma coisa assim meio indefinida,
que era o Alien, lógico, mas só apareceu no final do filme com uma cena extra praticamente. E nesse filme eu pensei, agora vai ter o Alien de volta, né? Tocando terror na galera lá e tal, mas não, galera, esse Alien ele aparece muito depois, demora bastante, e quando ele aparece não tem nenhum clímax, não tem nenhum peso na cena, sabe? Não dão nenhuma importância ou destaque pro monstro, né? O monstro Alien ele foi secundarizado em detrimento da enorme participação e peso da trama do sintético, né? Que ele age ali como vilão no filme, né, e tal. Então, o sintético, galera, ele sempre tem a sua participação nos filmes, os antigos e tal, mas ele nunca passa de coadjuvante, né? Ele só faz parte da trama ali, mas tem muito peso. O peso sempre se dá nos aliens, né? No próprio monstro em si, né? No alienígena, e no protagonista, na Ripley, e nos companheiros dela que vão morrendo, né? Ao passar do filme e tal, da história, com toda aquela tensão que é gradativa, né? E nesse filme não, a personagem principal achei insossa, né? A que seria a nova Ripley. Eu achei ela muito, sabe, fraca em termos de expressão, né? Eu não achei que ela rouba a cena em nenhum momento, que ela faz valer você seguir mesmo a história dela. E o Alien secundarizado, né? Ele ficou ali, né? Preterido ali por conta do sintético, que tomou muito espaço do filme. Tanto é que o filme começa com o sintético, primeira cena com o sintético, né? O legal é que mostra o Dr. Weyland novo, né? Mostra o cientista Weyland, né? O empresário Weyland, né? O grande ricaço lá, proprietário da Weyland, mostra ele novinho e o primeiro sintético que ele criou e tal. Então, mostra o sintético, primeira cena, e a última cena também é com o sintético. Então o sintético, o androide, ele abre o filme e fecha o filme, né? Muita importância, muito peso, muito protagonismo para um personagem que em todas as histórias dos antigos filmes da franquia não teve lá esse peso todo e para mim desfocou, né? O principal, que é o Alien, ficou ali passado meio batido. Quando o Alien surgiu, achei muito fraco, vago, né? E também decisões na história do filme, dos personagens muito idiotas, assim, sabe? O filme parece que se apressa, porque ele começa de uma maneira mais densa, sabe? Um pouco mais lenta, o ritmo do filme, ele é um pouco mais diminuído, assim, um pouco mais vagaroso. E em dado momento do filme, assim, do meio, ele dá uma acelerada, o filme joga um monte de coisa, uma tensão, aparecem vários semi-aliens, essas coisas que eu não gosto. Tem aquela poeirinha, né? Uma poeirinha que é característica do planeta que eles vão, que essa poeirinha, quando entra na corrente sanguínea, ela forma um novo ser e sai do hospedeiro, esse ser que se parece com o Alien, mas não é o Alien que a gente conhece dos antigos filmes, né? É um Alien meio albino, que não tem a linguinha, né? Um Alien, por isso que é semi, ele é quase tipo um Alien, ele aparenta um pouco na forma, na estética, mas não é o Alien que a gente conhece. Só tem um único Alien que a gente conhece que aparece lá, como eu já falei, depois de muito tempo, e não tem nenhum peso nessa aparição dele. Ele fica ali como fosse qualquer um, né? Só mais um monstro a ser combatido ali pelos personagens do filme, né? Pelos tripulantes e tal. Então, galera, eu acho que essa saga nova aí do Alien, acho que não está fazendo valer. Não faz jus ao que já foi apresentado nos antigos filmes da franquia, que são muito bons, né? Exceto um pouco o 4 aí, que eu gostei, mas em relação ao primeiro Alien, o Aliens, que é o Alien 2 e o Alien 3, o 4 ele é o que deixa mais a desejar em relação aos outros da franquia. Esse Prometeu e esse Alien Covenant, infelizmente, estão ainda continuando aí fora da curva, né, dando bola fora, e, na minha opinião, aí, não estão fazendo valer o título da franquia que carregam, tá, galera? Então, minha nota pro Alien Covenant, em algumas cenas achei que foi legal, me envolvi um pouco assim na tensão, apenas pela tensão, porque nas cenas que o Alien tá ali em confronto com a protagonista e os outros tripulantes ali, ele é muito rápido, ele se resolve de maneira muito célere, muito abrupta, sem muito esforço dos personagens, sem muita tensão no caso, sem aquela emoção de você ver, caramba, ele vai morrer, meu Deus. Não tem muito isso, as coisas se resolvem de maneira, sabe, muito fácil, assim, muito quase que instantânea, e aí o drama ele é reduzido e a tensão também muito econômica nesse filme, né? Quando eles poderiam injetar ali uma adrenalina maior, um suspense, como sempre foi característico dos filmes do Alien, né? A adrenalina e o suspense, né? A ficção científica com suspense, eles dosam muito pouco, e aí o filme peca também nisso.
Então, galera, vão assistir o filme, de qualquer forma, para tirar suas dúvidas, né, e terem as suas opiniões. Falem o que vocês acharam do filme aí pra mim, quem concorda aí, beleza, quem não concorda também, discorda, comenta aí o que vocês acharam. E é isso aí, galera, esse foi mais um que eu tenho que falar, até o próximo, valeu, galera!